Olá, Bunnies! E sejam bem-vindos a mais uma Freaky Friday. Antes de prosseguirmos com o vídeo, queria pedir-vos para subscreverem o canal e subscreverem também as minhas redes sociais no Facebook, no Instagram e no TikTok da Bunny Boudoir. Subscrevam também as minhas páginas de comida no Instagram e no TikTok, que é French Fries and Candy Floss. Lá eu partilho muitas fotos de comida e muitas receitas fáceis para vocês fazerem comidinhas deliciosas. No final deste vídeo, se gostaram, deixem o vosso like e deixem um comentário e se quiserem partilhem também com os vossos amigos. Vamos lá ao vídeo de hoje. As fadas são seres fascinantes e maravilhosos envoltos em mistério, que fazem parte do nosso imaginário desde sempre. Eu, pessoalmente, adoro estes seres esquivos que habitam florestas e pregam-nos partidas. Mas e se um destes seres, uma fada, fosse responsável pela morte de uma pessoa? Foi exatamente isso que aconteceu em 1895, na Irlanda, no seio da família Cleary. A Irlanda é conhecida pelas suas paisagens de sonho e pelo seu folclore extremamente rico, onde habitam inúmeras criaturas mágicas. Dentro deste extenso catálogo de seres místicos, existe um tipo de fada conhecida como Changeling. E o que são exatamente Changelings? Changelings são uma espécie de fadas, conhecidas também como metamorfos, que têm a capacidade de alterar a sua aparência para se parecerem com humanos. Na verdade, as Changelings têm a capacidade extraordinária de imitarem a aparência exata de um humano à sua escolha. Na Irlanda, as Changelings habitam nos chamados Fairy Rings, ou Anéis de Fada, estruturas circulares em pedra, também conhecidas como Raths. Acredita-se que estes Raths são vestígios de fortes da Idade do Ferro. Nos mapas mais antigos, estes Anéis de Fada eram sempre assinalados, porque as pessoas acreditavam que se tratavam de portais para outras dimensões, outros mundos, habitados por criaturas mágicas, como as Changelings. Apesar de serem tecnicamente fadas, as Changeling não são criaturas que algum de nós gostaria de encontrar. Isto porque estes seres têm uma missão muito particular: trocar de lugar com um humano. Sim, estas fadas entram no nosso mundo, adquirem a forma exata de um humano à sua escolha e ficam no seu lugar, enquanto o humano original é levado para a dimensão das fadas. O conceito das Changelings é muito semelhante a outra criatura mística que já abordei aqui no canal, os Doppelgangers, que, tal como as Changelings, adquirem a forma exata de um humano. Apesar de poderem tomar a forma de qualquer humano, as Changeling preferem trocar de lugar com mulheres e crianças. Existem também alguns traços físicos que atraem as Changeling, tais como cabelos loiros e olhos azuis ou cinzentos. E há alguns motivos para esta troca. Um dos motivos apontados é uma fada já no fim da sua vida trocar de lugar com um bebê para ser mimada e acarinhada para o resto dos seus dias. Outro motivo é que se acredita que as fadas bebê precisariam de leite materno humano para sobreviver. Então, a Changeling bebê trocaria de lugar com um bebê humano. Ou, noutros casos, a mãe da criança seria levada para o mundo das fadas para amamentar a Changeling bebê. Pensa-se ainda que as Changelings podem levar humanos para a sua dimensão para servirem de criados, por amor a um ser humano que casaria depois com uma fada, ou simplesmente por malícia. Sabe-se que, por vezes, quando as Changelings levavam um humano em vez de trocarem de lugar com uma criança,
deixavam um tronco no lugar do humano. Este tronco recebia um encantamento para se parecer com a pessoa raptada, mas rapidamente adoeceria e morria. O tronco encantado seria então enterrado pela família, enquanto a verdadeira pessoa que tinha sido raptada ficava para sempre presa no mundo das fadas. Segundo algumas histórias, as changeling que optavam por viver no lugar de humanos muitas vezes se esqueciam das suas origens e viviam o resto das suas vidas como humanos. Outras, que nunca esqueciam, acabavam por voltar para a dimensão das fadas, deixando a família sem nenhuma explicação. Segundo o folclore irlandês, existem algumas coisas que podem atrair as changelings, como por exemplo, lançar uma olhada a um bebê ou admirar e invejar uma mulher ou um homem. As changelings tomam a forma exata de outra pessoa, mas segundo a lenda, há algumas formas de percebermos se uma pessoa é na verdade uma changeling. O rosto das changeling seria igual ao do humano que raptou, mas diz que os seus corpos apresentam diferenças em comparação com o seu sósia humano. Pode ser que a changeling seja mais alta ou mais baixa que o humano que substitui, que tenha pernas ou braços mais longos, cabeças maiores e às vezes até há diferenças na cor dos olhos e do cabelo. Na realidade, basta estarmos atentos. Será que aquela pessoa tinha mesmo olhos castanhos? Será que era daquela altura, da última vez que nos vimos? As changelings têm também dificuldades em se integrarem na sociedade. São caladas, introvertidas, evitam o contacto físico e olhos nos olhos. Mas apesar disto, são absolutamente fascinantes e cativantes para os humanos. Se uma pessoa perdeu o interesse na família e amigos, era também um sinal óbvio da presença de uma changeling. Alguns dos sinais que uma criança pode apresentar se for uma changeling são o crescimento muito mais rápido que o normal, uma inteligência muito avançada para a sua idade, ou até mesmo se a criança tiver dentes compridos, olhos negros e barba. Então, se descobrimos que alguém que conhecemos é na verdade uma changeling, como podemos expulsar a criatura e reaver o humano? Bem, existem alguns métodos, nenhum deles exatamente seguro, e o mais arrepiante é que todos eles foram realmente testados pelas pessoas desesperadas para terem o seu familiar de volta. Uma forma de expulsar uma changeling era usando uma flor chamada foxglove ou dedaleira. Seria preparado um banho com esta flor e a pessoa que supostamente estaria possuída por uma changeling deveria banhar-se na água. No entanto, quando o banho não resultava, as pessoas eram forçadas a ingerir a dedaleira, que muitas vezes era mortal. Um dos métodos mais comuns era colocar a changeling sob o fogo. O calor extremo acabaria por expulsar a fada do corpo da pessoa. Infelizmente, muitas crianças e bebés morreram queimados por causa deste método. Por fim, quando se tornava impossível expulsar a changeling por outros métodos, a execução da pessoa possuída era a solução derradeira para que a fada voltasse ao seu reino. Como perceberam até aqui, as changelings eram levadas muito a sério na Irlanda do antigamente. Tão a sério que às vezes estes contos de fadas reais não tinham finais felizes. Mas vamos agora à história da família Cleary. Bridget Cleary não era a típica mulher irlandesa da época em que viveu. Era uma mulher independente e determinada que ambicionava ser mais do que uma simples dona de casa que era tratada como propriedade do seu marido. Além disso, era portadora de uma enorme beleza com a sua pele branca, olhos azuis e cabelos castanhos.
e era muito admirada pelos homens que a rodeavam. Em agosto de 1887, Bridget casou com Michael Cleary, um homem 9 anos mais velho. Nos primeiros anos de casamento, Bridget teve que voltar para a casa dos seus pais enquanto Michael trabalhava, e foi nessa altura que Bridget começou a desenvolver o seu espírito independente. Bridget Cleary começou por criar as suas galinhas e vender os ovos pela vizinhança. Mais tarde, ela comprou uma máquina de costura Singer e tornou-se modista e costureira. Bridget teve muito sucesso nestes pequenos negócios e rapidamente se tornou autossuficiente. E com o passar do tempo, começou a ser a principal fonte de rendimento da casa, fazendo mais dinheiro que o seu marido Mike, que trabalhava como tanoeiro. Na cultura irlandesa da época, as mulheres eram propriedade dos seus maridos e eram eles que as deviam sustentar. Por isso mesmo, esta independência financeira de Bridget era motivo de vergonha para o seu marido Mike, que se sentia humilhado por ser a sua mulher o principal sustento da casa. Quando a mãe de Bridget faleceu, o casal ficou responsável por cuidar do pai de Bridget, que já era bastante idoso. Na altura, por terem ficado com esta responsabilidade, Bridget e Michael puderam ocupar uma casa que estava reservada apenas para pessoas que tinham trabalhado no campo. Nem Bridget nem o marido tinham tido esse trabalho, mas o pai de Bridget sim. Então o casal mudou-se para a casa. No entanto, e apesar daquela ser a melhor casa da aldeia, nenhum dos dois estava entusiasmado por viver lá. Isto porque na propriedade da casa existiam anéis de fada. Quando Bridget saía de casa para vender os seus ovos, tinha por hábito desviar-se do seu caminho para visitar os anéis de fada. É que Bridget tinha esperança de um dia conseguir estabelecer contacto com a sua mãe já falecida. No entanto, Mike não gostava que a sua mulher passasse muito tempo perto dos anéis com medo que uma changeling a pudesse levar. O dia 4 de março de 1895 era um dia frio, mas Bridget tinha que entregar os ovos a um primo seu chamado Jack Dune. A caminho de casa do primo, Bridget parou nos anéis de fada, como era seu costume. Nesse dia, Bridget andou 10 km no total, entre a ida e volta de casa do seu primo, e quando chegou a casa, começou a sentir imenso frio, sem se conseguir aquecer, e rapidamente começou a arder em febre e a queixar-se de uma enorme dor de cabeça. Bridget ficou gravemente doente numa segunda-feira, e só na quarta-feira da semana seguinte é que foi vista finalmente por um médico. O médico diagnosticou Bridget com excitação nervosa e uma bronquite leve, mas no entanto, os seus familiares não estavam convencidos. Parecia que algo mais atormentava a jovem mulher, que estava cada vez mais magra e cadavérica. Dias mais tarde, Jack Dune, o primo de Bridget, visitou o casal e foi então que fez uma afirmação arrepiante. Esta não é Bridget Cleary. Uma changeling tomou o seu lugar. Michael acreditou de imediato na teoria de Jack que a sua esposa tinha sido levada por uma fada, chegando mesmo a dizer que aquela mulher tinha um comportamento estranho e era 5 centímetros mais alta que Bridget. Com o passar do tempo, o estado de saúde de Bridget piorou cada vez mais e o médico insistia que lhe fossem dados remédios, pois estava cada vez mais debilitada. No entanto, Mike recusou sempre e decidiu chamar um curandeiro especializado em expulsar changelings, um homem chamado Dennis Gainey. Dennis levou uma poção feita com plantas e o primeiro leite de uma vaca após o parto. E assim começou um ritual bizarro e violento, levado a cabo por Mike e 3 primos de Bridget. Os homens gritavam e agrediam Bridget, ordenando que a criatura saísse do seu corpo.
Numa ocasião, lançaram urina para cima da mulher, ordenando-lhe que dissesse que era Bridget Cleary, em nome de Deus. A mulher, extremamente enfraquecida e doente, não tinha forças para lhes responder, e isto era entendido como um sinal de que Bridget era, na verdade, uma changeling. Na noite do dia 15 de março de 1895, tendo esgotado já todos os recursos para expulsarem a changeling, os homens tiraram Bridget da cama à força e arrastaram-na até a lareira da casa, aproximando depois a sua cara do fogo, pois sabiam que o fogo expulsaria a changeling. Perto da meia-noite, exausta da tortura por que tinha passado, Bridget reuniu forças para responder ao marido e disse-lhe que a mãe de Mike é que costumava ir com as fadas e por isso é que ele pensava que ela tinha ido também. Este comentário enfureceu Mike, que pegou no atiçador das brasas ainda quente e colocou-o na boca de Bridget. A mulher gritou em agonia e Mike gritava para que a fada lhe devolvesse a sua mulher. O pai de Bridget, presente durante toda esta tortura, rasgou-lhe a roupa, deixando-a apenas em camisa de noite. E aí, Mike pegou em Bridget e esbarrou a sua cabeça diversas vezes contra o chão. Depois, derramou óleo de uma lamparina sobre o seu corpo e ateou-lhe fogo. A mulher gritou e contorceu-se enquanto era queimada viva, e Michael gritava: "Ela não é minha esposa. É uma velha enganadora enviada no lugar dela." Quando o fogo se extinguiu, Bridget estava morta, tendo sido queimada até aos ossos. Depois disso, Michael envolveu os restos mortais da mulher no lençol e enterrou-a num pântano perto da casa. No dia seguinte, dia 16 de março, começaram os rumores de que Bridget Cleary tinha desaparecido, e o seu marido Mike disse várias vezes que a mulher tinha sido levada pelas fadas. No dia 22 de março, a polícia descobriu os restos mortais de Bridget e 9 pessoas foram acusadas da sua morte e desaparecimento, incluindo o seu marido Michael Cleary. Muitos dos envolvidos na morte de Bridget receberam penas leves, alguns sendo apenas condenados a meses de trabalhos forçados. Michael Cleary foi considerado culpado por homicídio em primeiro grau e foi condenado a 20 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 15. Este caso, absolutamente chocante, que levou à tortura e homicídio de uma jovem mulher por uma crença popular, não era caso único na altura. Sabe-se que várias pessoas, incluindo crianças, perderam a vida por os seus familiares acreditarem terem sido trocadas por uma changeling. No entanto, se pensam que estes casos só podiam acontecer noutros tempos em que as pessoas tinham crenças acentuadas que toldavam mesmo o seu cotidiano, desenganem-se. Em 2008, o neozelandês Blaser Cott casou com a irlandesa Caroline Coffey. Em 2009, o casal teve a sua lua de mel de sonho na Costa Rica e depois assentaram em Nova York. Caroline, de 28 anos, tinha um emprego de sucesso como investigadora oncológica. Já Blaser, de 24 anos, tinha uma carreira fracassada e trabalhava 80 horas por semana numa startup. No dia 2 de junho de 2009, o casal foi correr. Mas Caroline não voltou dessa corrida. O seu corpo foi encontrado mais tarde, com a garganta cortada. Blaser foi o responsável pelo homicídio, mas em sua defesa, o homem fez a bizarra alegação de que enquanto corria com Caroline naquele dia, foi abalado pela certeza absoluta que aquela não era Caroline, que algo tinha tomado o seu lugar, algo que fingia ser Caroline, algo que
tinha a intenção de o destruir. Algo como uma changeling. Depois de analisarmos estes dois casos passados em tempos muito diferentes, mas com tantas semelhanças entre si, temos que nos questionar: será que foi inveja pelo sucesso das suas mulheres que levou estes maridos a matar? Ou será que estes homens acreditavam cegamente que uma fada, com o poder de se parecer com humanos, tinha mesmo tomado o lugar das suas esposas? Como veem, acreditem ou não em fadas, as changelings são seres sinistros e misteriosos que podem até mesmo ser fatais.